Já está. Muito bom dia, estamos muito felizes por estarmos todos juntos aqui. Daqui a pouco eu vou pedir ao dono da casa para chegar cá à frente e eu vou explicar para aqueles que estão ou irão ver esta transmissão deste local, porque é que nós estamos aqui. Primeiro porque o Senhor nos deu vida e saúde para estar hoje aqui. Segundo porque é impossível mesmo nós estarmos em Torres Vedras, visto hoje ser domingo de Carnaval, e desde o dia em que nós chegámos aqui nos apercebemos, e esse dia já foi há 42 anos atrás, nos apercebemos que era impossível fazermos culto neste dia. E quando chegámos, os nossos irmãos ali disseram que era mesmo impossível. Não só a avenida era cortada, mas mesmo quando alguém conseguia furar, então se entrava dentro da igreja e estavam embriagados e era mesmo impossível. Por isso, desde esse primeiro domingo, então optámos pelo domingo chamado Domingo de Carnaval em Torres Vedras, então fazermos o culto à parte, num lugar à parte. E hoje estamos muito felizes porque os nossos irmãos Garbo e Cruz abriram o seu lar para todos nós podermos estar aqui. E é encantador. Nós estamos muito, muito, muito felizes. Eu gostaria de chamar o irmão Garbo aqui à frente para ele dizer algumas palavras, dar as boas-vindas em português, em inglês e também, por que não, em holandês. Bem welkom. Ja, ben niet zo breed. Bom dia. Bom dia. Good morning. Goedemorgen. The best place on. Português. O melhor lugar. Ja, maar de plaats. Os melhores lugares. Ah, As melhores cadeiras. fixe. Special momenten voor personen de 79. Okay. I will do it in English. Eu vou fazê-lo, eu vou dar as boas-vindas em inglês. And I was thinking about what to say, but most of that, what I want to say, has been already said by Isabel. Eu estava a pensar no que é que eu deveria dizer, mas aquilo que eu iria dizer, a Isabel já disse um pouco. But nevertheless, I will repeat it with my words. Mas, de qualquer maneira, eu vou repeti-lo agora nas minhas palavras. And I also do that, of course, on behalf of Cruz. E eu vou dizê-lo, claro, não é? Por mim e pela Cruz também. And she wasn't aware of that, so she only had to say, yes, I'm right. E então, mas, but if you can ask her to come in front also. Please come in front. Oh, she can play. Yes. Então, eu acho que sim, eu peço desculpa, mas assim vamos pedir ao casal e todos podem ver o casal que nos abriu as portas hoje para estarmos aqui em casa. Okay, it is today a special day, and I know most of the Sundays are special days. Hoje é um dia especial. Eu sei que os domingos são dias especiais, mas But this is a very special day because the community of the municipality, I have to say, of Torres Vedras has decided that we are not allowed to use our own church at this moment. Mas é um dia especial porque a Câmara, não é? A comunidade de Torres Vedras decidiram há muito tempo dizer que nós não estamos disponíveis para usar o nosso templo em Torres Vedras. And last week, Isabel and Victor asked us, is it maybe possible to have a church in your home? E então, a semana passada, o Vitor e a Isabel perguntaram-me: será possível reunirmos a igreja na vossa casa no próximo domingo? And the first idea
possible. But Truth said, yes, that's possible. A primeira ideia para mim foi, será possível? E a Trush imediatamente disse, antes que eu dissesse alguma coisa, sim, é possível. That's more or less the difference between Truth and me. Essa é a diferença, não é? Entre a Trush e eu. Para o lugar há sempre problemas, para ela não há problemas. Onde é que eu já vi isto? So, I thought, how many people? Oh, I have more or less 40 chairs, so that's possible. Então, 40 chairs? eu então comecei a pensar, quantas pessoas? E a Trush disse, eu tenho à volta de 40 cadeiras, portanto é possível. E o Gabe perguntou, 40 cadeiras? And this week she phoned by coincidence with one of the friends in Holland by video telephone, and she told her girlfriend, we have a church Sunday in our home. Is that Então, possible? e então esta semana a Trush ligou para uma amiga dela, Francine, muitos de nós já conhecemos, e disse o que é que iria acontecer este fim de semana, que iríamos ter que elas iriam ter a igreja aqui na casa deles. E ela perguntou, é possível? And it was the same discussion again. Yes, I have more or less 40 chairs. Do you have 40 chairs? E então a resposta foi a mesma. Sim, eu tenho à volta de 40 cadeiras na minha casa. Yes. E ela disse, tens 40 cadeiras em casa? Including the sofa. Incluindo o sofá. And the outside chairs. E as cadeiras de lá de fora do jardim. The plastic ones. And what Truth said, the old ones. E também as cadeiras de plástico e, como a Trush disse, as cadeiras que vieram também da igreja depois de terem sido renovadas. And finally we have to conclude the too much. E eu posso concluir que temos cadeiras a mais. If Igor and Kelly and Eloy would come, maybe two. Okay. Então, se o Igor, a Kelly e a Eloy tivessem dito, talvez sobrassem duas, portanto, mesmo assim havia 2, 3. But if you make a quick start, they are late, so... Always the same. Okay. Seriously. Sinceramente, e agora sem brincadeira. We welcome you in our home, and we hope that we have a good culture led by Peter. Então, muito honestamente e sem brincadeiras, nós estamos muito felizes porque todos estão aqui e agora vamos seguir com o culto. And at the end, we have coffee. E depois no final teremos um Cake and cookies and bolo e umas bolachinhas e todo o amor que, como sabem, eles nos transmitem. Ok. Obrigada. Então vamos começar com o coro que todos têm na mão. Espero que todos tenham a folhinha. Se alguém não tiver, é só pedir. E vamos cantar o coro que todos nós conhecemos, que fala sobre o nosso Deus. Que não há Deus como o nosso Deus. E vamos cantá-lo em pé, porque já estamos há algum tempo sentados. E vamos cantar então este coro para a glória do nosso Deus. Aqueles que puderem, irmã, aqueles que puderem.
Obrigada, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Pai. E queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que é estarmos aqui todos juntos, Senhor, para te louvar, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Senhor, e para aprendermos mais sobre ti, Pai. Peço-te, Senhor, pedimos para que tu abençoes este tempo de adoração, o tempo de aprendizado da tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações e as nossas mentes para receber a tua verdade, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, que está aqui presente, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Pois bem, então o nosso tempo hoje vai ser mais curto. Eu espero também que não seja eu a ocupá-lo na totalidade. Já tivemos a oportunidade de louvar o Senhor. E quando estava ali sentado, estava a lembrar do seguinte. Os nossos irmãos, a Igreja Primitiva, particularmente nos primeiros séculos da nossa era, reuniam-se nas catacumbas. Ora, se eles, e provavelmente muitos não imaginam o que são as catacumbas. As catacumbas eram, digamos, grutas, eram locais subterrâneos, um bocado à semelhança da Palestina agora, locais subterrâneos onde os cristãos se refugiavam, mas esses locais eram os locais onde eram sepultados os mortos. E, portanto, perante isto, eu diria que nós somos privilegiados perante o facto de que, não podendo ter o nosso culto hoje em Torres Vedras, podemos ter neste local que reúne todas as condições imagináveis ou inimagináveis para nós nos podermos reunir. Se calhar tentamos mais confortáveis, claro. É mais fofinho, só. Mais fofinho. Não está-se a referir ao irmão João. Não. Isto é Está-se a referir ao meio. Esta parte é segredo. Pois bem, então, eu gostava que nós lêssemos, e que
me acompanhassem e eventualmente um irmão fizesse a leitura, porque quando eu pensei, então, o que transmitir hoje, neste dia, particularmente, neste contexto que estamos a viver. O texto que veio ao meu pensamento são as palavras do apóstolo João, na sua primeira epístola. 1 de João, capítulo 2, os versículos 12 até o versículo 17. E se nós seguirmos, ou aqueles que têm títulos nas tais divisões, ainda há dias falávamos na igreja, não é? A Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versículos, não é? Mas, para a nossa ajuda, alguém se encarregou de fazer essa divisão, porque muitas vezes essa divisão relaciona-se com os temas que estão a ser tratados nessa parte. Aqui diz-me a minha Bíblia que desde os versículos 3 do capítulo 2 temos a observação dos mandamentos, o amor fraternal e depois o terceiro tema é a separação do mundo. Eu quis então concentrar a nossa... Não que os outros temas não fossem importantes, mas não conseguimos abarcar tudo de uma vez só. Particularmente nesta última divisão que vai então dos versículos que eu citei, do versículo 12 até ao versículo 17 do segundo capítulo de 1 de João. Então, um comentário. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo meu nome vos são perdoados, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Obrigado. Então vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, queremos agradecer-te por esta oportunidade, por este privilégio que nos concedes de estarmos reunidos, não obstante as dificuldades conhecidas de o fazer na tua casa, mas de podermos fazê-lo, Senhor, na casa destes teus filhos que prepararam e disponibilizaram para nos receber. Queremos pedir, acima de tudo, que possas falar aos nossos corações através da tua palavra e que a comunhão que podemos desfrutar uns com os outros possa ser para a bênção nossa e para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Ora bem, então estamos a celebrar o Carnaval e o sentido da palavra Carnaval significa então abstenção da carne. Não é de, como é que eu hei de dizer, não é de nos admirarmos, porque a seguir ao Carnaval vem, de acordo com o calendário religioso, um período chamado Quaresma. E nesse período da Quaresma, estou a falar no contexto da Igreja Católica, naturalmente, nesse período da Quaresma, entre várias coisas, uma das coisas que deve ser retirada da emenda do menu é a carne. Eu pensando nisto e lendo muita coisa sobre isto, não vou poder-vos transmitir tanta informação porque é demasiada. Cheguei à conclusão que, mais uma vez, à semelhança de tantas outras celebrações, à exceção da Páscoa, que nós celebramos, como o Natal, sabemos que o Natal não foi em dezembro, nem foi no dia 25 de dezembro, foi uma
adaptação ou cristianização de uma das festas de maior relevo no contexto do mundo romano. Da mesma maneira, então, também isto veio a acontecer em relação ao Carnaval. Uma tentativa de incluir o Carnaval e de, se é que alguma vez é possível cristianizar o Carnaval, enquadrá-lo neste contexto. Ainda hoje, quando fui buscar os nossos irmãos aos Campelos, vinha a ouvir alguns comentários sobre a questão precisamente do Carnaval. E, claro, relativo ao Brasil, e em que diziam alguns dos comentadores que estavam a falar que o Carnaval já começa logo a seguir ao Natal. E que, por regra, provavelmente alguns irmãos vão dizer isto, porque para mim isto foi novidade, já não se faz nada desde o Natal até ao Carnaval. Ou seja, não se trabalha. Vive-se em função do Carnaval. Entra-se num período de férias também, escolares. Estou a vender aquilo tal e qual como comprei. Vive-se esse período. E depois o que é que acontece? Acontece que quando termina o Carnaval, depois há a chamada ressaca do Carnaval. A ressaca do Carnaval são para aí mais outros 15 dias para conseguir voltar outra vez ao ritmo. Para além, não, essa parte então não é verdade. Depende daqueles que participaram ou não nesse Carnaval. Mas depois também falavam então de um Carnaval mais concentrado e depois o outro Carnaval exteriorizado nas ruas que ninguém controla coisa nenhuma e vive-se em função exatamente da carne, das manifestações da carne. E isso é um bocado aquilo que acontece em Torres Vedras, particularmente na ênfase como é dada, e porque o Carnaval, de acordo com o dicionário, diz-nos que é uma grande diversão, grande divertimento ou festa. Farra, festinho, folguedo, folia, pândega. É isto o Carnaval. E eu creio que não conseguimos aqui adjetivar na totalidade o que é o Carnaval. E o texto de João, naturalmente que no tempo dele não havia isso, mas apesar de que no contexto do Império Romano havia coisas muito semelhantes e muito parecidas, o velho João, não é? Que já tivemos a oportunidade de ver, que foi um dos últimos apóstolos a morrer, tinha estas cartas terão sido escritas por volta do ano 95 do primeiro século, há quem atribua já até ao início do segundo século, portanto já nos finais da sua vida. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu diria que talvez, melhor do que outro texto das Escrituras, este adapta-se precisamente a este período que estamos a viver. E à nossa posição, que sempre foi esta ao longo dos tempos, particularmente desde que estamos aqui, mas até já antes, quando a Isabel em Coimbra ou eu em Lisboa, procurávamos nos retirar do mundo. E da forma como o mundo estava a celebrar estes acontecimentos. Então, eu dividi em pelo menos 3 pontos a nossa meditação e vou tentar ser o mais sintético possível e aquilo que os meus olhos permitem ver do texto que preparei. Procurei sintetizar e dividir este texto pelo menos em 3 pontos, estes versículos que lemos. Primeiro, os destinatários da exortação. A quem é que
o apóstolo Paulo dirige esta carta. É uma carta universal. Não se dirige a uma igreja de Roma, ou de Corinto, ou de Éfeso, ou de Salónica. É uma chamada carta universal. Não tem um destino, uma cidade, uma igreja em particular. Eu diria que também foi destinada à igreja de Torres Vedras. Está bem? Ou seja, também a cada um de nós. E como é que ele começa no versículo 12, escrevendo? Filhinhos. Filhinhos. E o tema repete-se mais várias vezes. No versículo 1, no versículo 12, portanto, no versículo 1 deste capítulo 2 de 1 aos Coríntios, no versículo 12, que foi a partir de onde nós começámos a leitura, no versículo 28, no capítulo 3, versículo 7, no capítulo 3, versículo 18, no capítulo 4, versículos 4 e 5, e depois, aliás, 4, e depois no capítulo 5, versículo 21. Não vamos ler, porque são muitos versículos. Acreditem que eu tive o cuidado de conferir isto, mas aqui, esta expressão aqui inicial é como que uma expressão de ternura. O velho João, não estou a falar o velho apóstolo João, o velho apóstolo João, então dirige-se aos demais como filhinhos. Para ele eram como se fossem filhos. Filhos na fé, filhos porque ele já era muito idoso e ele tinha esta expressão de ternura. Depois, mais à frente, vamos ver também então que ele se dirige aos pais. Versículo 13. Eu vou pedir, talvez, à medida que vamos falando, que leiam os versículos que eu vou citando. Pais. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Obrigado. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Isto não soa alguma coisa já conhecida. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vós conheceis aquele que era desde o princípio. Sempre, João tem sempre a figura, a imagem, o modelo, o exemplo de Jesus para apresentar-nos como exemplo a seguir. Depois ele dirige-se aos jovens. Também no mesmo versículo 13, o que é que ele nos diz? Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Obrigado. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Uau! Aqui a coisa muda já de figura. Ele já não está a escrever aos pais, já não está a escrever aos mais velhos, mas já está a escrever aos jovens. E sabem uma coisa? Eu não sei, muitas vezes, resumir aquilo que os jovens pensam nos dias de hoje. Mas uma coisa eu sei, é que o jovem cristão procura seguir ou levar a peito os princípios cristãos. Procura pautar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Eu diria que esta foi, digamos que, a nossa experiência como jovens. Ao longo destes 40 anos, muitos jovens já passaram pelas nossas mãos. Muitos, pela graça de Deus, mantenham-se firmes na fé. Já venceste o maligno. Porque este maligno é aquele nosso adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa pegar. E
E os jovens serão mais, não serão mais, serão tanto quanto, não é? Os mais velhos atacados pelo maligno. Mas João tem esta palavra de incentivo. Jovens, já venceste o maligno. Depois também dirige-se de novo aos filhos. No versículo seguinte, que eu não tenho aqui, aliás, tenho aqui, dependendo das Bíblias, umas vêm no versículo 14, outras vêm no versículo ainda 13. Qual é a expressão que encontramos aí? Filhos. Filhinhos? Ou? Eu vos escrevi filhos porque conheceste o Pai. Sim. 13. E meninos. Não surge essa expressão? Eu tenho filhinhos do 14. 14. Sim. Meninos? Não. Não, filhinhos mesmo. Ok. Filhinhos também na mesma. Ok. Então, temos aqui, por assim dizer, aqueles a quem João dirige esta exortação. Ou seja, abarca toda a igreja, desde os mais velhos até aos mais novos. Depois, em segundo lugar, a qualidade dos destinatários. E qual é a descrição que ele faz acerca da qualidade dos destinatários? Começa logo no versículo 12. O que é que ele diz no versículo 12 de 1 de João, capítulo 2? 2:12. Filhinhos, mais uma vez, não é? Depois o que é que ele diz? Ajuda-me. No 12 é os filhinhos, no 13 é os pais. Sim, mas agora o que eu procuro dizer ou ver é a qualidade dos destinatários. Filhinhos, perdoados pelo sangue, Graças ao nome de Jesus. pelo sangue de Cristo, ou pelo sangue de Jesus, não é? Estou a seguir mal o versículo? Porque pelo seu nome, Pelo seu nome foram perdoados os vossos pecados. Perdoados pelo sangue de Cristo. João está a escrever então a pessoas nascidas de novo. Aqueles que já tinham sido salvos e perdoados pelo sangue de Cristo. Depois, em segundo lugar, diz-nos que conheceste aquele que era desde o início, ou desde o princípio. Também já referimos isto há pouco, não vamos agora repetir. Porque venceste o maligno. Também já foi feita referência. No versículo... e a respeito deste ponto, eu gostava de acrescentar ainda, ou lembrar, as palavras do apóstolo João no capítulo 5 e versículo 4, quando ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo está no maligno. É ele que domina a mentalidade dos homens. É ele que domina e oferece tudo aquilo que procura desviar-nos da vontade de Deus para a vontade da nossa própria carne. Também porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e venceste, mais uma vez, venceste o maligno. Porque sois fortes. Os jovens têm normalmente esta tendência de se sentirem fortes, de se sentirem ousados. Depois, o tempo leva-nos a compreender que afinal não somos assim tão fortes, ou que há outros mais fortes que nós, mas a ousadia faz parte de uma das características dos jovens. Porque sois fortes, dizia o apóstolo João, porque sois fortes e já venceste o maligno. Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somos fortes não em nós próprios, mas somos fortes porque o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita
a resistirmos ao maligno. Porque se o fizermos ou pensarmos que o conseguimos fazer por nós próprios, já perdemos a batalha. Porque conheceste o Pai, diz João também no versículo 13. Porque conheceste o Pai. E quando estava a ler isto, estava a pensar nas palavras de Filipe, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. E a certa altura Filipe disse: Jesus, tu estás sempre a falar no Pai, no Pai, no Pai, mostra-nos o Pai, que nos basta. Onde é que está o teu Pai? E Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus não estava a referir-se a José, porque não era o seu pai, não é? E provavelmente já teria até falecido, mas estava-se a referir a Deus, ao seu Pai Celestial. Porque, então, diz o apóstolo João, sois fortes porque conheceste o Pai. Conheceste o Pai. Como é que nós conhecemos o Pai? Através de Jesus. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus o Pai, Deus o Espírito, vem habitar em nossos corações. E conhecemos o Pai. Conhecemos a Deus. Conhecemos-o verdadeiramente como nosso Pai. Não já só como o Criador, porque também muitas vezes quem não o conhece como Pai também não admite que Ele seja o Criador, mas de uma forma mais pessoal, de uma forma mais íntima. Eu diria que talvez não existe forma mais pessoal e mais íntima de uma relação humana, que é a relação entre o pai e o filho. Talvez entre os filhos e as mães também, não é? Portanto, não estamos aqui a omitir ou a desvalorizar a importância e o papel das mães. Mas esta relação de pai. E nós podíamos aqui, não é divagar um pouco, mas pensarmos que essencialmente o que acontece nas famílias nos nossos dias é que não existe esta relação entre os filhos e os pais, ou entre os pais e os filhos, particularmente entre o pai e os filhos, os seus filhos, que acaba por os deixar um tanto ou quanto confusos, um tanto ou quanto baralhados. E depois a quererem escolher e seguir por outras opções. Mas quando nós conhecemos o Pai, não precisamos conhecer mais ninguém. Também ainda, por último, neste ponto aqui, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Porque a palavra de Deus está em vós. Não só a palavra, que é o verbo, não é? Que é Cristo, mas quando a palavra de Deus está em nós, ela nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está condensada aqui neste livro. E se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, é lermos a palavra de Deus e aplicá-la naturalmente às nossas vidas. Então, em terceiro lugar, exortação para todos. Foi o tema que eu dei a estes últimos versículos desta leitura que fizemos. Porque já vimos que falou para os pais, falou para os filhos, falou para os mancebos, para os jovens, para os meninos, ou seja, para todos. E qual é a exortação que ele nos faz, então, nos versículos 15 até o versículo 17? Eu já citei, já lemos, já citei. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apesar das qualidades dos destinatários, apesar de todos aqueles elogios que João faz acerca da firmeza deles na fé, ele diz: não ameis o mundo. Cuidado.
Cuidado com aquilo que o mundo oferece. E o que é que o mundo oferece? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. 3 aspectos que João aqui descreve. O que é esta coisa da concupiscência? Cobiça. Cobiça? Vamos dizer assim. Os desejos. Querem dar mais alguma opinião? Os desejos. Os desejos? Mentiras. Mentiras. A mentira. A concupiscência tem a ver com desejos, mas normalmente está associada a desejos carnais, a desejos baixos. O dicionário, um dicionário neutro, não precisa de ser um dicionário bíblico, diz-nos que é o desejo imoderado de satisfação ou de satisfazer a sensualidade. Forte apetite sensual. Desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Daí a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência, a soberba da vida. Vou deixar o último ponto da soberba da vida, mas concentrarmos nestes desejos da carne, naquilo que os nossos próprios olhos imaginam. Há uma outra tradução que não utiliza a palavra concupiscência, mas utiliza um sinónimo que também, não sei se vem em alguma das versões que temos aqui, mas mais uma versão King James, portanto inglesa, que chama-se volúpia. Bom, estamos aqui a ouvir palavras muito caras. Volúpia. E o que é isto da volúpia? É exatamente a qualidade do que é voluptuoso. Boa. Ou seja, sensualidade. Voluptuosidade. Diz mais, prazer sensual ou sexual. Luxúria. Eu diria que isto enquadra precisamente a descrição do Carnaval. E aquilo que nós temos que ver nestas datas, particularmente, que nos é trazido através da comunicação social. Aqueles cursos, todas aquelas manifestações precisamente da carne. Seja no aspecto feminino e seja, infelizmente, ainda por cima, no aspecto masculino, como acontece aqui em Torres Vedras. Que nem vale a pena descrever. Diz-nos também, então, que a volúpia é a satisfação íntima, o deleite, o prazer. Bom, em conclusão, porque já vamos longos, porque é que o crente não celebra o Carnaval? Romanos capítulo 8, verso 3. Vou pedir a um voluntário para ler e que se todos pudermos acompanhar. Hoje vamos dar uso às nossas Bíblias. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Não é nada de que outros nossos irmãos na fé não tenham sentido, não tenham sido confrontados. Então eu vou pecar para que a graça abunde. Quanto mais eu pecar, mais Deus tem que me perdoar. Dizia Paulo, de maneira alguma. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne ou do corpo, vivereis. Ainda hoje estava, e vou dizer isto, provavelmente para muitos aquilo que eu vou dizer não faz sentido, porque não conhecem.
Mas havia um frade que há muitos anos era cantor e cantava. E ele dizia, numa das suas músicas, entreguei-me todo a Cristo, nunca mais me senti só. Não é? Muito obrigado. Então, mas tudo bem, se ele expressa e teve esse desejo no seu coração de se entregar todo a Cristo, mas isto não é um desejo só daqueles que seguem a vida religiosa. Deve ser o desejo de todo o crente. Entregar-se todo a Cristo. Todo o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua vida. Cristo quer ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E acreditem que quando fazemos isto, confesso que tenho que concordar com ele. Nunca mais nos sentimos sós. Porque a sua graça, a sua presença, o seu amor preenche todas essas áreas da nossa vida. Não precisamos de ir procurar no mundo os prazeres do mundo. Porque temos o maior de todos os prazeres, de conhecer a Cristo. E ainda por último, então mesmo, 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 19 até o versículo 20. Porquê nos entregamos todo a Cristo? Porquê é que não amamos o mundo nem o que no mundo há? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 até ao versículo 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E no vosso espírito, não sei se entretanto já não faz parte do versículo na tua tradução. No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fostes comprados por um grande preço. Somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Portanto, não deis os vossos corpos e o vosso tempo ao inimigo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Não somos de nós mesmos. Fomos comprados pelo alto preço. O preço que Cristo pagou por nós e pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Estas palavras de João para a Igreja, no seu tempo, continuam válidas para os dias de hoje. Eu não preciso de tentar adaptar a palavra ao mundo. O mundo é que tem que ser moldado pela palavra. E infelizmente vemos hoje a Igreja Católica, tomar certas posições que são contra a palavra, para ir ao encontro da maneira de pensar do mundo. Estou a falar acerca de toda essa comunidade LGBT, RH e XPTO. Não é? Dos gays, dos transexuais e outras coisas mais. Isso é contra a palavra de Deus. Venha lá quem quiser. Uma igreja cristã jamais pode celebrar um culto de uma comunidade que não se enquadra nos padrões bíblicos e admiti-los como se fossem filhos de Deus, nascidos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o Senhor espera ver na sua igreja, então, este padrão, este modelo, este exemplo, para que, de alguma forma, possa ter impacto, não é? Impactar,
uma palavra que muitas vezes se usa e que significa ter impacto na sociedade em que nós vivemos. De outra forma, somos sal que não está a salgar, somos luz que não está a iluminar, não temos proveito nenhum. E o desejo do Senhor é que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Vamos lá. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por este tempo passado aqui na tua palavra, na tua presença, pela tua palavra e por aquilo, Senhor, que através dela tu desejas partilhar a cada um de nós. Que possamos realmente, Senhor, ter o desejo de viver única e exclusivamente para ti. Consagrar as nossas vidas a ti. Sejamos mais velhos, sejamos jovens, mas que, acima de tudo, a nossa vida possa ser a tua ação, através do teu Espírito em nós, para a honra e glória do teu nome e para a bênção nossa, no nome de Jesus. Amém. Estamos quase a terminar, mas antes eu gostaria que cantássemos o segundo coro que está na folhinha atrás, mas só a primeira estrofe e o coro, está bem? E depois vamos pedir à nossa irmã Telma para vir para nos falar acerca dos motivos de oração. Cantamos a primeira estrofe e o coro, e depois, no final, quando a Telma se sentar, nós vamos de novo cantar todo ele até ao final. E gostaríamos de que nós pensássemos nisto. Deus é fiel. E já vão ver porque é que eu digo isso. Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado, rico em bondade, grandioso em poder, és infalível, jamais tens mudado, como tu és, sempre és e hás de ser. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, cada manhã me revelas amor, sempre me dás tudo quanto careço, oh sim, tu és fiel a mim, Senhor. Hoje não temos a projeção do versículo, mas temos a Bíblia e podemos dizê-lo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Muito bem, já sabem onde é que está. Não sei se repararam, não vou pregar outra vez, mas não sei se repararam nas palavras que acabámos de cantar, que dizem tanto, que diz que o nosso Deus, além de ser fiel, é rico em bondade, é grandioso em poder, é infalível e jamais tem mudado. Como Ele sempre há de ser. Fiel és tu, Senhor, fiel és tu, Senhor. Cada manhã Ele nos revela o seu amor. Sempre nos dá tudo quanto carecemos, tudo o que precisamos, Deus nos dá. Tu és fiel, Senhor, a mim. Isto é tão bom sabermos que temos um Deus que é assim, que é fiel, desta forma. E temos tantas coisas que agradecer esta semana. Em primeiro lugar, quero agradecer porque os irmãos oraram,
por mim, pelo cuidado que tiveram. Foi uma semana, um dia principalmente muito complicado na terça-feira. A Noa começou com uma virose no domingo e estendeu-se para a segunda. Depois eu comecei na terça e na terça ainda de madrugada também foi a Júlia. Então fomos todas rajadas e foi muito complicado, mas Deus cuidou e eu agradeço profundamente as orações dos irmãos e o cuidado que tiveram. Também temos que agradecer pela Truz. A Truz foi ao médico esta semana e o médico disse-lhe que a dor não era nas costas, era nos quadris, e ela já tem uns pensos, daquelas bandas para a dor, e neste momento a Truz já não tem dor. Então damos muitas graças ao nosso Deus, porque a Truz se sente bem. Como a Isabel falou há pouco, a Kelly não pode estar connosco, nem a Kelly nem a sua família, porque está com uma dor muito grande nas costas e não conseguiu vir até aqui. Mas Deus respondeu às nossas orações e providenciou a cirurgia para a Kelly. Neste momento a Kelly tem um val para ser intervencionada e tem 30 dias para acontecer esta cirurgia. Então, Deus já respondeu às nossas orações e damos muitas graças a Deus por isso e porque realmente Deus é fiel e nos tem respondido semana após semana, oração após oração. Vamos continuar a orar realmente uns pelos outros, por aquilo que nos preocupa, por aquilo que precisamos, e Deus certamente sabe o que é e vai responder. Vamos orar por todas as famílias da nossa igreja, para que possamos permanecer saudáveis, fiéis e servindo o nosso Deus. Vamos também, hoje não tivemos, por motivos que sabemos, a nossa escola dominical, mas Deus não nos deixou sem alimento, apesar de não nos podermos reunir na nossa casa de oração. Deus não nos deixou sem alimento e sem comunhão, e tocou no coração da Truz e do Garb, abriu as portas da sua casa, e estamos aqui hoje. Mais um motivo para agradecermos ao nosso bom Deus. Então vamos, terça-feira, reunir novamente às 21 horas, via Zoom. Vamos orar uns pelos outros, vamos agradecer tudo aquilo com que Deus nos tem abençoado, e será certamente um tempo de comunhão e de gratidão ao nosso Deus. Temos aniversariantes. A Ana já foi na outra semana, mas não pôde estar connosco, já está melhor, mais um motivo para agradecermos. Eu vou pedir para ela vir aqui. E a Karen também teve o seu aniversário esta semana, está lá no Brasil, mas vamos lembrá-la e orar também pela sua vida. E agora vou pedir que me ajudem a cantar. Parabéns! Seu aniversário vamos celebrar, agora todos juntos vamos lá cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar, agora todos juntos vamos lá cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Vamos orar. Estamos muito gratos, Senhor, muito gratos porque podemos estar esta manhã aqui reunidos, Senhor, a louvar o Teu nome, Senhor. Bendito sejas Tu, Pai, e Te agradecemos neste momento mais um ano que deste à Ana, Senhor. Obrigada porque a temos no nosso meio e obrigada pelas melhoras que providenciaste esta semana, Senhor. Te pedimos uma bênção especial para a sua vida, Senhor, e que Tu possas acompanhá-la todos os dias, Senhor. Agradecemos também pela vida da Karen, Senhor. Te agradecemos pela sua família e Te pedimos também que sejas com eles lá no Brasil. Sabemos que estão a um oceano de distância, mas estão nos nossos corações, Senhor. E Te pedimos que possas permanecer junto deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Então vamos de novo cantar o hino na totalidade. Tu és fiel, Senhor. Eu não vou pedir para se levantarem, porque neste momento o Kleber vai fazer uma filmagem geral. Então há uma pessoa que está desejosa de ver a igreja reunida, que é a irmã Delmira. E por amor a ela nós vamos, e para ficarmos também com esta imagem deste dia tão feliz. Quem é que está feliz? Amém. Quem é que está feliz? Ok, todos estão felizes, que bom. Vamos para a frente então e vamos ficar sentados para assim a imagem sair de todos vós e vamos cantar a este hino com toda a força. Tu és fiel, Senhor. Vamos dizer isso. Ok. Estava ali à procura de um versículo que as palavras da Telma fizeram prazer ao meu pensamento. Quando ela falava da Karen, que estava à distância de um oceano. No livro de Cantares, diz-nos o seguinte: as muitas águas
as muitas, 8:7, palavra, um voluntário, as muitas águas não poderão apagar esse amor. Nem os rios afogar. É a minha vista, não. Vamos lá, 8:7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Nem um oceano. Não é verdade? Os nossos irmãos que estão lá no Brasil, ainda que possam estar à distância de um oceano, ou os nossos irmãos que estão na Irlanda, na Sónia, ou os nossos irmãos que estão em Inglaterra, nada nos pode separar do amor de Deus. Vamos terminar em oração. Senhor, mais uma vez queremos agradecer por esse teu tão grande amor. O amor, Senhor, que nos une em Cristo Jesus e que encurta todas as distâncias, que derruba todos os muros, que faz com que sejamos um em Ti e como Tu és um com o Pai. E a Tua oração é que nós possamos ser um também, como Tu és com o Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa grandiosidade, esse Teu grande amor. A grandiosidade, Senhor, do sacrifício realizado por Ti na cruz do Calvário. E a sermos cumpridores da Tua palavra e não somente ouvintes. Pedimos, Senhor, agora pela comunhão que podamos desfrutar uns com os outros, para além da comunhão espiritual, a comunhão agora mais física, mas que de alguma forma também possa ser complementar àquilo que realmente Tu tens feito nas nossas vidas e na vida da Tua Igreja. Lembramos aqueles que não puderam estar connosco e sabemos que muitos estão impedidos devido à sua saúde e foram aqui já mencionados. Que Tu também, Senhor, possas ajudá-los, possas animá-los, possas fortalecê-los, possas curá-los, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Então, está terminado o nosso culto. Uma boa semana. Obrigado. E parece-me que dá algo mais para acrescentar. Então, nós vamos agora ter o nosso cafezinho, está bem? Depois gostaria de pedir à nossa irmã de Rei, mas só depois do café, reunir com os nossos irmãos nepaleses. After the coffee, we are going to... sim.